os 3 novos convidados aqui. E, na sequência, então, você pode responder, conversando um pouco sobre esses temas que estão colocando. E, na sequência, no final, a gente passa também para vocês todos poderem colocar perguntas a respeito, né? Então, eu começo com a Márcia, pode ser? Então, São Bento, ela é especialista em turismo, né, como eu aprendi antes, né? Então, São Bento é um município com importantes áreas de preservação ambiental, ao mesmo tempo atraente para o turismo, né, que por sua vez representa, de certa maneira, uma ameaça também à preservação. Tendo em vista sua experiência na área de turismo e seu envolvimento na própria criação da Mona, em São Bento, o que seria para você um turismo sustentável e como a educação ambiental, né, pode contribuir para conciliar esse movimento do turismo, por um lado, e a educação ambiental e a preservação ambiental? Se você poderia falar um pouco disso. Então, pensando no turismo sustentável, eu acho que assim, um trabalho que ele costuma ser mais fácil de fazer quando você consegue fazer com que as pessoas entendam o que você quer desenvolver, né? Então, quando a gente pensava em turismo sustentável no nosso trabalho aqui, a gente pensava em maneiras responsáveis de se desenvolver de forma a criar lugares melhores para as pessoas viverem e lugares melhores para as pessoas visitarem. Então, era muito mais fácil você trabalhar isso com as pessoas do que você vir com uma definição que a gente aprende do que é o turismo sustentável, como que ele se desenvolve, claro, que não deixando de preocupar com a questão da sustentabilidade, e aí a gente vai lá nas dimensões econômica, social, ambiental, cultural. Então, tudo aquilo a gente vai permeando e fazendo um trabalho com a população para que ela entenda que a gente vive num paraíso, né? Acho que todos aqui que visitaram, a professora Rosana, que visitou São Bento, gostou muito. São Bento, Santo Antônio, Campos do Jordão, para nós que já trabalhamos com eles há muito tempo, é o nosso trio Ternura. São Bento, Santo Antônio, Campos do Jordão, do coração, que a gente trabalha juntos. Então, assim, essa preocupação em criar ambientes melhores para as pessoas viverem, para as pessoas visitarem, trabalhando a máxima do turismo, que o turismo só é bom para o turista se ele for bom para a população. Então, esse cuidado a gente tem que ter, né? Então, assim, se eu trabalho, o turismo, ele tem malefícios e benefícios. Eu, como profissional de turismo, é claro que vou dizer que ele tem muito mais benefícios do que malefícios. Porém, se ele não for bem trabalhado, os malefícios sobrepõem e a população odeia a gente e não quer mais saber. Então, ela empurra o turismo, né? Um exemplo muito básico disso, desse cuidado com a população, na temporada de inverno, a gente receber fluxo maior de turistas, então a gente tem um aumento no fluxo do policiamento militar, que a gente tinha um cuidado muito grande com a forma como os policiais que vinham de fora tratavam a comunidade. Porque a partir do momento que ela se ela é tratada de uma forma diferente, ela logo enxerga que aquilo está sendo feito por causa do turismo. Então isso está prejudicando a gente, eu não quero isso aqui. Então eu podia ir lá, agora eu não posso ir mais, porque o turista veio e eu não quero. Então todo um trabalho que a gente fazia acabava prejudicando tudo, né? Então a ideia de trabalhar a questão do turismo sustentável, as dimensões da sustentabilidade, junto ali todo no processo, e essa responsabilidade com o turismo, foi com que a gente, que nos fez partir para a criação do MONA, em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Fundação Florestal. Então, assim, o cuidado da gestão, à época, o prefeito Ildefonso, que era o nosso prefeito, a preocupação muito grande era de se cuidar do nosso meio ambiente. Então, assim, a gente tem, ele é bonito, ele traz o retorno para a população, mas eu preciso cuidar dele, porque se eu não cuido, ele acaba, e a gente não tem mais nada. Né? E a gente tem muita gente que quer acabar, mas a gente não queria, mas também a gente não queria deixar de usar, né? Tanto que nós, dentro, agora, nesse momento meu, trabalhando na Associação das Estâncias, nós fizemos um trabalho com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Fundação Florestal com o seguinte intuito, de desmistificar
que unidade de conservação você não pode pôr o dedo, você não pode pôr a unha, você não pode usar. Aí a população diz assim, então por que eu tenho aquele complexo ali, lindo e maravilhoso, que pode trazer fluxo, que pode gerar emprego, que pode gerar renda, que pode interferir com as dimensões ali na vida das pessoas, mas eu não posso fazer nada? Então por que eu tenho aquilo? Né? E era a eterna guerra. A Pedra do Baú é de quem? É de São Bento? É de Santo Antônio? É de Campos do Jordão? É de Gonçalves? Né? É de Monteiro Lobato? Sei lá. Ela é da Mantiqueira. Ela é nossa. Ela é um atrativo da Mantiqueira Paulista. Ela está em São Bento, mas ela é um atrativo da Mantiqueira Paulista. Então, esse cuidado com a sustentabilidade no desenvolvimento do destino turístico é de extrema importância. E o gestor público tem que ter esse cuidado. Assim, a gente apoia bastante, porque as pessoas não concordam, muitas vezes as pessoas não concordam, acham que é exagero, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Eu não posso deixar de usar, porque está ali, ela promove, ela gera emprego, ela gera renda, ela traz benefícios bons para o município, mas eu tenho que saber como fazer, então eu tenho que ter um equilíbrio. E esse trabalho a gente sempre procurou fazer. Tanto que, quando da criação do Mona, a gestão foi a gente estava falando, eu e o Diego ainda, é uma gestão compartilhada entre prefeitura e governo do estado. O nosso prefeito, à época, e a Câmara de Vereadores e toda a população não queria que fosse uma unidade de conservação só controlada pelo governo do estado. Porque o governo do estado também tem as dificuldades dele. Ele faz, mas ele também tem as dificuldades, assim como a prefeitura tem as dificuldades. Então, qual foi a solução? A gente tem essa gestão compartilhada, de cuidar do nosso maior atrativo, que é natural, né? Em conjunto com a Fundação Florestal. Então, a gente construiu essa parceria, que deu super certo, né, Diego? E a gente conseguiu ir fazendo essa gestão. E a educação ambiental foi um dos pontos fundamentais. Então, dentro do uso público da unidade, na época, quando iniciou, era a Fundação Florestal gestora, a Prefeitura cogestora, com a Secretaria do Meio Ambiente. Porém, num acordo entre o Governo do Estado e a Prefeitura, optou-se para que o turismo fosse a cogestão. Porque o uso público da unidade é para o turismo. Então, tem que ter o olhar do turismo lá dentro. O olhar da preservação ambiental, obviamente, mas aí a Fundação Florestal já estava lá. Então, para que duas? Então, põe o turismo, porque é o turismo que vai utilizar. Então, assim, e a educação ambiental, obviamente, é um apoio para a gente, e nós fazíamos isso com as nossas escolas, e a Fundação Florestal dentro do papel dela. E eu me lembro, assim, só um exemplo de que quando a gente começou lá a cobrança de proibir as pessoas de subirem com o carro, porque aquilo era prejudicial, e era buzina, e estaciona aqui, sobe em cima, quebra a árvore, derruba não sei o quê. E a gente começou junto com a fundação, não, a gente vai fechar, a gente vai fazer isso, não. Eu confesso para vocês que no primeiro dia de fechamento da unidade, eu nunca ouvi meu nome tantas vezes e gritado. Porque era assim, Márcia, por que você fez isso? Márcia, por que eu fiz isso? Não fui eu que fiz isso. Fomos nós que fizemos, justamente para preservar. E o que era interessante é que as pessoas foram entendendo. E esse trabalho que a gente começou com a Pedra do Baú, com o Mona Pedra do Baú, que inicialmente foi feito Prefeitura e Fundação Florestal, numa conversa tete a tete com cada um dos proprietários, para explicar para eles o porquê da criação da unidade, o porquê o monumento natural e não uma outra categoria. A gente fez isso com muito cuidado com a população, porque a gente tinha milhares de pessoas dizendo que que a prefeitura tinha se unido ao governo do estado para roubar as terras das pessoas. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho conjunto. Então, isso tudo acabou reverberando de forma muito positiva e veio para o município como um todo, que começou a ter um olhar mais atento para os cuidados. Eu posso usar, está aqui, é nosso, eu posso usar, mas eu tenho que ter cuidado. Então, acho que foi um trabalho bem bacana que a gente fez, Secretaria de Turismo, Meio Ambiente da Prefeitura e a Fundação Florestal. Legal, muito interessante, Marcelo.
né? E você ficou até quando? 2016. 16, né? Eu entrei em 2001, saí em 2004, voltei em 2009 e fiquei até 16. E assim, gente, eu costumo brincar para vocês assim, é coração, né? Não adianta. Eu moro aqui, a minha família é daqui, mora ali indo pro Quilombo. Então, quando eu chego, eu vejo a pedra ali do meu lado. E aí eu brinco que ela olha para mim e fala assim, por que me abandonaste? Porque assim, eu morava lá, era aquilo, era cuidado com ela, porque a gente sabe, né, que se não cuidar, acaba tudo. E aí a gente acaba perdendo o mundo. Assim, não dá para não enxergar fogo com Nossa. essa, né? Não, Aqui, qualquer lugar. na qualquer lugar. Ela é nosso coração. Tá certo. Bem, vamos então para o Diego, né? Você também, né, ficou depois, né? Eu não sei quando você entrou, mais ou menos No baú. no baú, né? Então, eu acho que foi para 2022 e 2023. Mais ou menos. Porque Eu não lembro totalmente. aquele curso não foi em 2019, antes da pandemia? É. Você é gestor, é? Não, mas eu não era gestor do baú, né? Eu era gestor do Parque Estadual de Campos do Jordão. Ah, estava O lá baú só foi do tá. finzinho de 2021 até outubro de... Foi depois nem a criação, Nove era o Tiago. a criação Tiago, foi 2011, Tiago Vida, né? É, 2010. 10. Esse aí. Dezembro de 2010, assim, ó, fechando o ano a gente assinou. Foi um decretinho, né? Que é uma data ruim porque a gente não consegue comemorar o aniversário do baú nunca, que é 26 de dezembro. Ninguém... O secretário veio aqui, né? Pelo diretor. Bem, então, você tem também essa experiência mais recente, né? E vocês fizeram teve bastante iniciativas também com educação ambiental, inclusive com as escolas, né? Então, próxima avaliação, assim, desta experiência que vocês tiveram com a educação, com as escolas, né? Acho que veio também da região para experimentar a natureza, né? Então, considerando também as experiências, né, relatadas pela professora, agora, né, em que medida elas convergem, né, vocês, de alguma forma, têm um certo alinhamento com as ideias que ela vem colocando para nós aqui, e, de alguma forma, que lições podemos tirar, de alguma forma, dessas experiências, né, também das experiências que vocês tiveram, né, e que ela vem colocando aqui, talvez você poderia falar um pouco disso. Sim. É tentar ser bem sucinto, porque esse tema ele abre vários outros temas. Porque a unidade de conservação, a professora explicou um pouquinho, né, tem categorias de unidades. E as categorias, os tipos de unidade têm objetivos diferentes. Então, por exemplo, num parque estadual ou um parque nacional, educação ambiental é o objetivo de ser da unidade de conservação. Ela é criada para, dentre outras coisas, fazer educação ambiental. Então é meta. Assim, o órgão gestor ele tem que cumprir. Aí a questão é se cumpre ou como cumpre. Aí tem várias questões que a gente poderia discutir. As minhas experiências foram, assim, a educação ambiental é sempre enriquecedora, porque é interação ser humano, natureza e ser humano com várias idades, vários perfis, formações, classes econômicas. Então, é um mundo ali que debate a nossa casa, né? A natureza. E tem conflito. Na verdade, é o que mais tem. Então, a educação ambiental relacionada à unidade de conservação é discutir treta. É conflito. É treta de uso do solo, de ocupação, de caça, de fogo, licenciamentos ambientais equivocados ou não equivocados, que você acaba não tendo nada a fazer, mas você não concorda. E aí você bate de frente com um monte de gente, você é ameaçado muitas vezes, você faz muitos amigos, você conhece a comunidade. E muitos inimigos. E muitos inimigos, você conhece as comunidades do entorno. Então, acho que o mais bacana das unidades de conservação é a interação com o seu entorno, com a sociedade, né? Então, para que a gente faz educação ambiental? Não basta você cercar, a professora falou isso, não basta cercar uma área e falar que não se toca. Não se mexe, não faz nada. Você perde qualquer relação de que aquilo, na verdade, assim, você faz parte daquele meio, você depende daquele recurso natural, a gente pode chamar de recurso, mas não precisaria. Então a gente usa daquilo, né? Só que aí você fala, não toque. Tá, mas e aí? Por quê? Você tem que explicar.
Você tem que apresentar, você tem que abrir as portas para que a pessoa entre, percorra uma trilha, entenda aquilo, vivencie aquilo, que não é qualquer lugar, que é Campos do Jordão, que é São Bento, que é Santo Antônio, que você tem mata à sua volta. Eu sou de São Paulo. Minha experiência primeira com educação ambiental e com unidade de conservação foi na capital, que tem área de mata, boa parte da capital é área de vegetação, é área de floresta. Lá estavam nossas unidades de conservação. O que tinha do lado das unidades? Que tinha os parques e tinha a APA. Comunidade, pobreza, carência de tudo, de serviços, de saúde, de escola, crime organizado, uma série de coisas, né? Que a gente lidava. E aí qual que é o debate ali? Tá, você não... A comunidade vai ser proibida de acessar uma área que ela já acessava, de repente? Não, vai entrar, só que ela vai entrar, vai ter uma pessoa acompanhando, vai explicar, ó, criamos aqui porque que tem tais espécies, tal produção de água, aí tem uma importância para a gente ter qualidade climática, para a gente ter água. Então esse era o debate que a gente tinha. E aí a questão da unidade de conservação, ela às vezes acaba sendo o que a gente decepciona um pouco, porque você faz tudo quase que sozinho, né? Então a professora mostrou um documento que foi produzido muito bom, que foi o Programa de Educação Ambiental para a Fundação, para todas as unidades usarem. A questão é quem consegue usar. Porque tem gestor que primeiro não acha importante, mas não é a maioria. A maioria sabe que é importante. Mas tem gestor que não consegue pôr em prática. Tem gestor que não tem equipe. Então era gestor esse gestor do Parque Estadual de Campos do Jordão. Nós tínhamos uma equipe de 5 monitores. Aí entrou a concessão para fazer o uso público, a visitação. Uma empresa para fazer a visitação. Logo, não precisa mais de monitor, cortaram 2 monitores. E nossos projetos não eram só dentro do parque para receber turista, era com comunidade de entorno, era projeto de formação de professores, que a gente trabalhou, inclusive expandimos, saímos de Campos do Jordão. O parque é Campos do Jordão, mas a gente trabalhava com a Secretaria de Educação de São Bento e de Santo Antônio. A partir de um momento que você pede monitor, não dá mais para fazer. Aí eu fui gerente gestor da APA. Campos do Jordão, nessa época é Mirim, então todo o nosso território é APA. APA, você está trabalhando a sustentabilidade, né? É tornar um uso econômico sustentável, então turismo sustentável, agricultura ecológica, o ecoturismo, tudo que já tem no nosso território, mas não tem política pública que incentiva. A APA iria nesse caminho, essa a missão da APA, é tornar os usos sustentáveis, é mudança de paradigma, de consciência. Aí o gestor, eu não tinha um monitor, uma equipe para trabalhar. Eu usava o monitor do parque, que aí eles já não faziam mais atendimento de público, vamos tentar tocar os projetos. E aqui um grande diferencial, né? E aí as coisas não acontecem. Então a APA parece que não existe, porque a gente só fica respondendo licenciamento ambiental, não consigo fazer educação ambiental, não tenho equipe. E aqui no Baú, que é um grande diferencial, que a Márcia comentou, é a parceria Estado-Prefeitura. Se dependesse só do Estado, hoje tem equipe, né? Eu, quando entrei, não tinha nenhum monitor. Aí eu puxei um monitor para me ajudar, depois conseguiram um monitor, hoje tem acho que 2 monitores, né? Aí, né? Aí vai ser a nova monitora da Pedra do Baú. E a equipe que está lá hoje, que atende, eles não são monitores, eles são funcionários concursados, que fazem bilheteria, limpeza. Então, eles não têm a pegada de uma abordagem ambiental para conscientizar as pessoas. Então, até então, não tinha monitor. E isso era um problema muito sério, porque aí chega a pessoa, tá lá, abre o seu isoporzinho, toma um drink, o negócio, joga lixo, solta um drone, área de voo livre, os caras do voo lá e passam um drone rasante. Quem que vai educar essas pessoas que estão lá? Tem que ter alguém. Então, tem que ter recurso humano. E para ter recurso humano, tem que ter valorização do órgão, da unidade, não só da unidade, mas do órgão que faz a gestão, que é a Fundação Florestal, no caso, que era a Prefeitura de São Paulo, e que a gente vê que são as pastas públicas que têm menos incentivo, menos recurso. Então a educação ambiental passa a ser aquela coisa do vamos à luta porque a gente acredita. Nós 2, 3 aqui, a Marina trabalhou comigo, assim, a gente fez muita coisa juntos, bacana, mas era um esforço terrível. Então, infelizmente, poderia ser muito avançado esse papel, que a educação ambiental é necessária para todas as idades, e pelas experiências que a gente vê que, tem que educar todo mundo. E a gente aprende junto também, a gente mesmo rever várias coisas
na vida, né? Com os aprendizados que a gente tem em educação ambiental, para poder passar o conteúdo que você aprende, né? Mas um incentivo à valorização hoje quase não existe. Isso é uma questão muito séria e uma questão política, né? Acho que é aí que a gente chega. Só um complemento na fala do Diego, que uma experiência que eu vivi lá, nesse trabalho, assim, a gente fazia esse conjunto, fundação e prefeitura, e como que a gente atende, os meninos que trabalhavam comigo, eu fazia um texto para eles de como receber, o que falar, e aí eles treinavam e cada um falava do jeito que adequava, eu observava, para a gente poder fazer o trabalho em conjunto, e eu ficava muito lá em cima. E aí teve uma vez que teve uma senhora que ela estava coletando o pinhão. Ela pegou uma sacola de dentro de um carro, um mega super blaster carro. Ela pegou uma sacola de dentro e começou a coletar pinhão. Aí eu fui e falei para ela: a senhora não pode fazer isso. Por isso, por isso, por isso. Ditei todas as regras da unidade, expliquei tudo para ela. Ela falou assim: nossa, mas o que que tem? Tá tudo jogado no chão. Eu falei: então, mas é o que eu expliquei para a senhora. Ela continuou coletando. Falei, bom, o que eu faço com ela? Né? Jogo ela daqui, faço aqui. Aí a Polícia Ambiental estava lá. A gente tinha o apoio da Polícia Ambiental e da Militar. Assim, o carro verdinho e branco tinha muito mais força lá em cima do que o vermelho e preto, né? Então, eu acionei o policial ambiental que estava lá em cima e ele desceu. Aí ele para mim assim: mas o que você aprontou? Eu falei: não, eu não aprontei nada ainda. Mas para fazer graça, né? Eu falei: foi ela. Aí expliquei para ele tudo o que tinha acontecido. Aí ele foi até ela e ela continuou coletando. Ele parado, o policial ambiental parado e ela coletando. Aí ele falou para ela: minha senhora, ela olhou para ele e falou assim: vai falar do pinhão? Daí ele falou: vou, mas eu não vou repetir tudo o que ela já falou para a senhora, porque é assim que funciona. Aí explicou das comunidades, dos animais, blá, 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 toda aquela história que a gente sabe. Aí ela levantou e falou assim: e o que que você quer que eu faça? Então, já que eu coletei tudo isso, ela tinha uma bag, sabe aquela sacola de supermercado, assim, que você leva para bag, eco bag? E estava cheia. Daí ele falou: eu quero que a senhora devolva para a natureza. Daí ela falou: depois de eu catar tudo? Ele falou assim: mas ali na estrada tem um pessoal vendendo. Daí ele falou: então, a senhora compra deles, porque eles são comunidade, eles moram aqui. Então, esse é o objetivo, um dos objetivos. Então, eu peço que a senhora recoloque tudo no chão. Ela olhou para ele, pegou aquela sacola e ele falou assim: e não coloca tudo num lugar só, espalha. Ela pegou e foi com a sacola soltando, entrou no carro, disse: aqui eu não volto mais. Tá bom. Morreu de Não homem. precisa, né? Aí esse componente é complicado. Olha como questão de índio, também muito similar com o palmito. Palmito é um crime, né? Sim. Para qualquer pessoa ir lá pegar um palmito, cortar um palmito, mas o índio vai lá, corta, pega os montes de palmitos, fica vendendo na estrada e tudo bem. Não é difícil de entender? É. Só que assim, a gente explicava para ela, a gente explicou dentro, né, de tudo que a gente aprendeu com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Fundação Florestal e tal, da importância da comunidade que vivia dentro ali. Porque é o que a professora Rosana falou, do pertencimento. No turismo e no meio ambiente, a gente sempre trabalhou muito essa questão do pertencimento, porque aí você faz as pessoas se envolverem, se comprometerem, e elas começam a entender. E aí, quando uma pessoa de fora vem e faz uma coisa que a comunidade não gosta, ela corrige. Então, isso não pode. Isso funciona assim, isso funciona assado. Então, você vai vendo que a pessoa vai conscientizando. Ah, tá, é um trabalho de o que o Diego falou, desse apoio. São as secretarias meio ambiente e turismo, mesmo sendo referência nos destinos, são as que têm que suar a camisa para fazer acontecer, porque tudo, eu que trabalhei e trabalho hoje em dia com 70 prefeituras, tudo depende de vontade política. Se quer, faz acontecer, né? Então, é isso. Bem, vamos então para a professora Marta, né, que é da ensino fundamental, né, tem muita experiência também
Eu trabalho com as crianças, né, de fato, né? Acho que é importante isso, né? De como estimular, né? A gente percebe aqui como é difícil, de alguma forma, conversando com pessoas que não têm essa experiência com a própria natureza, né? E hoje as crianças são cada vez mais ligadas às novas tecnologias, né? Se distanciando cada vez mais da questão real da própria natureza, né? Então, queremos saber você um pouco, que você conta um pouco das suas experiências, né, no âmbito escolar também, talvez fazendo um pouco de relação com as áreas de proteção ambiental, né, como é possível estimular, né, que as crianças também tenham essa experiência com a natureza, que é uma condição básica para desenvolver uma certa compreensão das necessidades da proteção ambiental, né? Você poderia um pouco fazer algum relato um pouco das suas experiências? Muito legal. Vocês, gente, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência de vida com a educação. Comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos eu já estava em sala de aula, não sabia o que fazer com aquele monte de criança olhando para mim, eu olhando para elas, como é que eu ia começar tudo aquilo, e mãe junto, né? Porque daí, toda nova, ninguém conhece, os pais ficam todo mundo junto para saber se você vai fazer o serviço direito, né? Comecei com o trabalho de educação com educação infantil primeiro, aí fui passando por vários setores, né, vários etários, né, faixas etárias da educação. Nas escolas, a gente, em Santo Antônio, trabalhei em Santo Antônio, Campos do Jordão, Caçapava, Pinda, Taubaté, vários municípios aqui da região. Nós temos sempre a mesma prática da escola. A escola ela sempre tenta se distanciar do que é natural. Começa a cimentar tudo, encher de grade, encher de portas, fechar, emurar. E isso sempre me incomodou muito. Isso foi sempre incômodo para mim, porque eu sempre fui muito ligada à natureza. Como eu falei para vocês, quem me ensinou isso tudo foi minha avó, no jardim da casa dela, que até hoje, vocês se forem para Santo Antônio, vão ver o jardim dela, ainda existe. Minha mãe, que foi a pessoa que me ensinou o que era chorume, como era fazer uma compostagem, sem saber o nome de nada disso. O meu amor pelo lugar onde eu vivo, de olhar aquele céu azul, exuberante, descer o olhar pelas montanhas verdes cobertas de floresta, o barulho dos sauás, das siriemas, de todos os pássaros, de todos os viventes que estão ali, o murmúrio das águas, descendo para as casinhas simples e para as pessoas que moram ali. Muitas vezes isso me causa arrepios de ver o caminho que nós estamos tomando. Na educação, como você perguntou, Klaus, eu sempre levei as crianças para reconhecer o espaço onde elas vivem. Você conhece esse espaço? Não conheço, então nós vamos conhecer. Como é que você, que mora em Santo Antônio do Pinhal, não conhece o Picó? Tem que conhecer, por favor. Tem que conhecer a Cachoeira do Lajeado, tem que conhecer a trilha do Parquinho do Menino e o Mundo. E aí, nesse caminhar, nesse contato com a natureza, né, do olhar, porque você educa para o olhar, né? A gente educa a criança para olhar, para observar, né? Manuel de Barros que fala disso, né? Dessas pequenezes, né? Eu sou muito dessas pequenezes, de gostar de coisinhas simples, de coisinhas, né? De ver o gibão de couro passar por mim e ficar bravo. Falar, sai daqui, eu tô com uma cria ali, sai daqui, eu tô com uma cria ali. Né? Ele fala assim pra gente, né? De olhar, de mostrar para as crianças, de despertar esse gosto, né? De valorizar pelo valor intrínseco da coisa. Pelo direito da água correr por onde ela corre, da floresta nascer por onde ela nasce. Então,
participamos muito, incentivei muito as minhas crianças, as crianças das escolas todas, a plantarem sempre nas matas ciliares, a plantarem nas bordas de mata, a plantarem suas casas, a plantar comida, a plantar árvores. E isso muitas vezes culminou em, como o Diego disse, em conflitos, em brigas, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? E acham que, por exemplo, eu posso pegar uma árvore qualquer e plantar em qualquer lugar. Não pode. Primeiro você tem que conhecer aquele lugar. Ver se aquela árvore que você quer plantar naquele lugar é um lugar adequado para ela. Ela vai poder sobreviver ali. Se for uma araucária, se você quiser pôr aqui na esquina, aqui, vai sobreviver. Ou daqui a 5 anos vão pedir ali para alguém fazer uma supressão, porque ela não vai ter condições. Então, esse olhar, é necessário esse olhar, né? E eu passei por muitas formações, dentre elas formações de pessoas que estão aqui, que fazem parte da minha formação. Né? Minha formação como militante, minha formação como pedagoga, não sou pedagoga, desculpa, sou professora, né? Mas não sou pedagoga, mas como formadora, né? de uma comunidade. Então, hoje eu tenho alunos que toda vez que vai falar sobre educação ambiental, vai falar de comunidade, vai falar da questão humanitária, né? Vem me consultar, vem conversar comigo. O que você acha, professora? O que você acha, professora? Sabe? Então, assim, eu sinto que eles me têm como um porto seguro, uma referência, né? Para falar sobre diversos assuntos, como gentrificação, por exemplo. Gentrificação é um resultado do não cuidado com o meio ambiente. Quando você olha Santo Antônio do Pinhal, quem mora ali sabe disso. Ville Charmé é um lugar onde nós temos pasto, a maior parte, foi comprado e tem um grande complexo mobiliário, onde várias casas, agora a arquitetura, o pessoal da arquitetura sabe disso, né? O brutalismo está em alta, né? As casas todas no estilo brutal, né? Ali pipocando, mas agora, da onde que a gente vai pegar água? Onde que vai ser luz? Não sei o quê. Não, tá tudo bem, a gente tá certo, a gente tem grana, a gente consegue. Agora, quem não tem, vai para onde? Vai para a margem. Vai ocupar PP, vai ocupar espaço que não pode. E nós, por outro lado, eu falo muito e atropelo muito as minhas falas, tá, gente? Se de repente eu ficar atropelada, vocês me dão um toque, por favor. Du, André, Renatinho, Matheus, me ajuda aí. Então, assim, escolas onde eu chegava e a horta estava abandonada, vamos revitalizar a horta? Vamos, mas de que forma? Vamos chamar os pais. Quem é que tem esse conhecimento intrínseco? O pai que trabalha na roça. Então, o pai que vem ajudar, que vem ensinar as crianças a plantar. Vamos plantar. O que a gente gosta de comer? O que a gente gostaria de comer, de cultivar? O que faz parte do nosso costume, né? Da nossa cultura alimentar? Então, vamos cultivar. Então, revitalizamos várias hortas, criei jardins verticais, hortas verticais e tudo mais. E nisso, culminou num espaço vazio que tinha na escola que eu atuo atualmente, que tinha um espaço vazio ali que fui conversando com as pessoas, encontrei com uma outra professora que tinha a mesma ideia que eu, vamos ocupar aquele espaço, vamos plantar, vamos ensinar a criançada a plantar, vamos, porque aí tem todo o processo, né, do nascimento até a morte. Então as crianças vivem aquele processo, né, consegue também amadurecer esse processo dentro de si, né, que tudo tem seu tempo de nascimento, crescimento e morte. Né? Então era um espaço muito, muito proveitoso. Conversamos com o prefeito da época e ele falou assim, olha, enquanto não tiver dinheiro, porque aquele espaço que está reservado para construir 2 salas de aula, então, enquanto o espaço a gente não tiver dinheiro, vocês podem ocupar. Beleza, ocupamos durante anos aquele espaço, graças ao
uma equipe maravilhosa. Ela transpôs os muros da escola, de horta pedagógica, ela virou uma horta comunitária e pedagógica, né? Onde a gente, assim, eu fazia levantamentos ao final de cada semestre. No último semestre, eu fiz o levantamento botânico, nós tínhamos mais de 175 espécies diferentes, professor, dentro de um espaço de 4x8. Isso é biodiversidade, né? De 4x8. Então, só que isso apareceu dinheiro, né? Quando a gestão apareceu dinheiro, a horta foi destruída, o projeto foi destruído e tudo mais. Mas a gente continua plantando, a gente não pode desistir nunca. Né? De plantar esperança, de plantar comida, de plantar a diversidade. Né? Marta, só somar que o que gerou de cultura, né? E você levou o EJA para lá, né? Então, só lembrar que entre gerações, de segunda a segunda, né? Isso. Porque eu trabalhava ao mesmo tempo, no segundo ano, né, que era após a alfabetização, ou alfabetização ainda, e trabalhava na educação de jovens e adultos. Então eu colocava todo mundo dentro de sala de aula sem muro. Melhor sala de aula do mundo, né? Para você poder trabalhar a terra e trazer esse conhecimento, né? Os próprios alunos de EJA traziam os conhecimentos, trocavam entre as crianças, levavam esse conhecimento, né? A interdisciplinaridade, né? Que a educação ambiental, ela provoca muito isso, né? E a multietariedade também, que foi muito, muito proveitoso. Eu tenho aqui dentro desse local vários parceiros, né, dessa horta comunitária e pedagógica que me ajudaram muito a alavancar esse projeto, a trazer esse projeto à tona. E através desse projeto a gente decidiu tomar outros rumos através da institucionalidade. Né? Talvez através da institucionalidade a gente consiga interferir mais nas coisas. Só que a institucionalidade ela é muito fechada e ela é muito restrita. Né? Muitas vezes, por exemplo, a gente se depara com administradores que são analfabetos ambientais. Então a gente tem um grande problema para avançar nessas questões. Né? Eu acho que eu já falei demais, eu respondi a pergunta. Falou dos administradores, às vezes não simplesmente o administrador, mas os próprios colegas de secretarias que trabalham com a gente não enxergam isso. Então, a gente criou na época o turismo na escola, que a gente queria levar as crianças para trabalharem no turismo, entenderem o turismo, o meio ambiente, a conservação ambiental. Então, assim, a cada semestre, a gente tinha um tema por semestre, e ao final de cada semestre, as crianças apresentavam aquilo que eles tinham estudado. Então, era gastronomia, era cultura, e assim, e a gente via brilho no olhar deles quando eles saíam a campo. Então, por exemplo, a gente tem uma pousada aqui, que ela é toda fechada, agora ela é um resort e tal, e o proprietário recebeu eles lá dentro e ofereceu um café e mostrou, e eles achavam lindo. E aí a gente começou com a prática da escalada. O Matheus tá ali, ele sabe que o pai dele era meu parceiro de início, em tudo, o brinquinho. Ele era meu parceiro em todas. E aí a gente começou a fazer as atividades de escalada. E levamos um dia, o Eliseu Fechou, que é um ícone para todas as crianças, né? Para todas as pessoas. E para as crianças, eles achavam a coisa mais linda, porque eles viam ele na televisão. E ele falava, mas eu não estou acreditando. O que eles estavam pensando que eu sou? Eu falei, não sei, mas eles ficavam com o olho brilhando. E a gente tinha a prática nas trilhas. Então a gente coordenava os nossos monitores. Na época, o Brinquinho, o Fabrício, mas os meninos todos iam com a gente e as crianças amavam aquilo. Só que a secretária de educação queria furar minha garganta, porque eu tirava as crianças da escola. E eu estava bagunçando a programação, sabe? Mas eu não estava bagunçando a programação, eu estava colocando as crianças para conhecerem o ambiente onde nós vivemos, aprenderem a preservar, a conhecer, a cuidar, a utilizar da maneira correta. E aí, eu cheguei um dia no gabinete e falei para o prefeito, preciso da sua ajuda.
Daí ele falou, por quê? Eu falei, tá acontecendo isso, isso, isso. E as crianças encontravam com a gente na rua e queriam mais, só que daí a gente ficava amarrado. Aí a gente, assim, em determinados momentos, a gente teve muito o apoio do gabinete, do prefeito. Porque ele dizia, não, eu quero que isso aconteça e eu quero que as crianças vivenciem o que tem no nosso município. Para elas terem orgulho, para elas terem um pertencimento, sentimento de pertencimento e gostarem de onde estão, não querer todo mundo fugir daquilo. Então, o Diego falou isso, o Marco falou isso, que às vezes dentro do próprio ambiente da gente, você tem essa dificuldade de conseguir fazer a coisa acontecer, né? E aí você acaba ficando chato de plantão. Um ponto importante, acho que a Rosana tocou esse ponto, né? Educação ambiental não é só para as crianças. Não. A gente, evidentemente, a gente tem essa expectativa, a gente educando as crianças, vão levar para os pais, etc. Né? Então, vai demorar muito, né? A gente vai ter que também educar, né, os gestores, os adultos, né? Porque estamos diante de uma urgência também, né? Senão você corta a possibilidade de construir coisas interessantes. É. Né? Então, eu passaria para a Rosana, talvez se você quer comentar algumas questões que foram levantadas. Acho que eu já falei bastante, né? Vou tentar ser bem sintética. Gostei muito de ouvir as falas, as experiências de vocês, experiências assim do território. Eu acho que é um grande desafio, né? Essa questão, né, que o Diego colocou, as áreas. Eu, quando comecei esse projeto com as unidades de conservação, fiquei impressionada. Que em muitos lugares era equipe, é uma pessoa, ela é gestora, e ela tem que fazer tudo, né? E faz, por incrível que pareça, né? E faz ali o dia durar 24 horas. Então, como que as nossas unidades de conservação também estavam no processo de sucateamento. A gente tem muitas pessoas, né? Vale curso de licenciatura e bacharelado em ciências biológicas, a gente fala muitas pessoas que teriam condições de fazer um ótimo trabalho com a educação ambiental, mas que a sociedade não vê essa importância. Então, fica muito, é lógico que os comitês acabam fazendo ações, acabam desenvolvendo atividades, né? Eu ainda peguei no meu projeto uma parte da pandemia, e aí como que vai falar de você, falando de pandemia no meio, né, ao ser fechada, e assim, né, aí vem as redes sociais, mas como que as pessoas acompanham ou não acompanham essa mídia que vem, né, de interagir, de perceber que aquele ambiente é de todos nós, né? Eu não estou preservando aquele ambiente porque a Márcia quer, né? Eu estou preservando porque eu faço parte de um coletivo e que é importante ter isso. Acho que essa formação é que ela acaba sendo o grande desafio. A educação ambiental não é um processo fácil, né? Se fosse, ele dá uma lição, decora e faz, mas não é assim que funciona. Formar pessoas é diferente de adestrar pessoas, né? Adestrar, você treina e pronto, a pessoa chega uma hora fazendo. Esse processo formativo ele é desafiador. Você precisa usar várias estratégias, às vezes uma não dá certo, né? E a gente via nessas 4 Cs, ali gestores, monitores ambientais, quando existia, né? Então a gente trabalhou no mapa também, que era só o gestor. Ele fez uma parceria, falou, eu não tenho monitor, então vou fazer parceria com as escolas do entorno, vou formar esse professor e todo professor vai trazer, conseguiu uma parceria com a diretoria de ensino, e o professor vai fazer essa monitoria aqui nesse espaço da APA, né? Estou aqui no apoio, vou produzir um material. Então, como é desafiador isso, porque a gente precisa de muita educação ambiental, mas a gente precisa que as pessoas tenham essa potência de agir frente à questão ambiental. A gente precisa de formações como essa, a gente precisa dialogar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente vai somando, né? Uma pessoa, fui lá num evento, me encontrei, achei interessante, resolvi no outro, e de repente eu estou me sentindo, putz, eu posso fazer parte disso. E acho que esse é o desafio, isso foi o que a gente foi encontrando lá nas áreas nas APAs e nos 2 parques, as 2 APAs que a gente
trabalhou, porque na escola, minha experiência era sempre com escola, as pessoas estão lá, mas muitas vezes não veem aquele espaço como delas. Então, talvez ao ser, a questão era parecida, só que as pessoas também viviam menos tempo nas UCs do que nas escolas, mas essa sensação da falta de pertencimento, e principalmente acho que a gente vem de uma geração que é até um fenômeno, né, da ansiedade climática, que eles não se sentem, eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer? Então a gente enxergar também e potencializar o que as pessoas podem fazer, e que cada um enxergar qual é a contribuição que eu vou dar. Sim, é pequena, mas é o que eu posso fazer nesse momento junto com as outras pessoas. Acho que vocês trazem aí vários exemplos, né, que eu não preciso falar mais nada, que são aí fundamentais e que vêm nessa potência de agir no pertencimento e na constituição de uma comunidade que está aprendendo nesse processo de construir suas práticas de educação ambiental. Tem a frase, né? Eu sempre fiz assim, por que você quer que eu pense diferente agora? Então, você sempre fez assim, você sempre fez errado. Isso. Dentro da prefeitura, principalmente, a gente brincava que não tem aquele filme Todo Mundo Odeia o Cristo? Então, na prefeitura, todo mundo odeia o turismo. Porque a gente, o turismo, pela transversalidade dele, ele se mete em vários lugares. Né? E aí eu me lembro do pessoal brincar comigo assim, nossa, agora que você está no Mono, a gente está perdido. Eu falei, tá. Porque a gente precisa juntos fazer, né? Então, você tem que mudar a mentalidade das pessoas. E a gente ouvia essa frase muitas vezes, eu sempre fiz assim, eu sempre fui assim. Ah, mas a partir do momento aqui, um exemplo, na Pedra do Baú, você vai poder subir com equipamento, mas eu não vou subir. Tá bom, então você não vai subir mais. Porque a regra é essa, é assim que funciona. Então as pessoas demoram para aprender, para mudar a chavinha, né? E que é resultado também de uma formação individualista. Sim. A gente é formado para uma questão individual, para ser melhor que os outros, né? E para se dar bem da vida, você vai ter que ser melhor que todo mundo, você vai ter que pensar só em você, pense primeiro em você, né? Você vai ser um grande empreendedor de si mesmo, e a pessoa chega, mas eu quero fazer isso, por que eu não posso? Se eu estou com vontade de fazer, e eu sempre fiz assim. Você fala, pô, mas o mundo não roda em torno de você, né? Você não é o sol. Então, nem em torno do sol o mundo roda, é muito maior. O mundo, se a gente pensar no nosso planeta. Só fazer uma pergunta, que eu acho que a gente também, né, pelo tempo, talvez nem tenha pergunta, mas gostaria que você trouxesse essa mensagem. Na sua apresentação, você falou sobre injustiça e justiça ambiental. Sim. E aqui eu escuto da Márcia sobre a apatia. Na verdade, essa coisa de eu sempre fiz assim é uma coisa de mentalidade. Sim, né? sim. Mas injustiça e justiça também é mentalidade. E a gente se divide muito em geração. Para as futuras gerações, educação ambiental, é para a escola, né? E aí você fez um paralelo muito fino, não sei se vocês já tinham escutado desse jeito, mas você qualificou de forma muito especial de que, olha, eu não faço parte da escola, a escola ela já é assim, do meu jeito, o C, né? Você fez esse paralelo da UC e da escola. Sim. E aí, isso tem a ver com o ambiente, né? E eu faço parte dessa justiça e injustiça. Eu crio isso ou eu ignoro isso. Né? Eu faço, só tenho a minha empatia, a cultura. Aquela questão de justiça entre gerações, o que você pode trazer nesse sentido, já que é para todas as idades, para as autoridades, né? O que é isso? Então, quando a gente está falando dessa questão da justiça ambiental, isso é um termo novo, é um termo que a gente tem visto e que a gente vê concretamente quando vai ver situações de conflito socioambiental. A gestão ambiental, por ser coletiva, ela é muito complexa, porque cada um quer uma coisa. Quando você olha os conflitos socioambientais ali da Fiocruz, por exemplo, você vai ver que você olha lá 4, 5 grupos de atores sociais defendendo o seu argumento, e quando você lê todos, você fala, putz, mas todos estão certos. Mas, para gerenciar essa questão, tá, é importante emprego, lógico que é importante emprego,
né? As unidades de conservação também podem trazer emprego. Então, é importante essa questão de eu preciso construir aqui e não pode ser ali. Mas tem a comunidade indígena aqui, eu dou um terreno maior para ela em outro lugar. Então, acho que tem essas questões da injustiça ambiental e a gente, né, quando a gente vai ler os trabalhos sobre sociedade de risco, nós somos a geração que produziu e que está sendo chamada a resolver. Nós vivemos nesse tempo e espaço. E a gente não pode jogar para o próximo. A gente veio na bagunça. A gente veio, continuou, e agora a gente chegou num momento que não dá mais para fingir que isso não está acontecendo. Então a gente acaba tendo que tomar um posicionamento, que é o posicionamento de ou eu faço alguma coisa ou eu estou alienado. Porque está na frente, está na nossa cara tudo o que está acontecendo. A gente teve 35 graus em agosto, quando que isso aconteceu? Então, é muito desafiador. A gente teve regime de chuva esse ano, foi a coisa mais maluca que a gente pode imaginar. Não dá para dizer, não, foi só, isso aconteceu, isso não tem a ver com causas humanas, porque o gráfico acompanha as emissões e o aquecimento, tá juntinho, tudo coincidência. Não é coincidência. Então, acho que a gente vai ter que enfrentar essa problemática de frente junto com as diferentes gerações. E para tirar o nosso jovem, ter 2 filhos jovens, né, de 18 e 23 anos, e eu vejo nessa geração que eles têm uma sensação de impotência muito grande. E também o individualismo, que formou numa geração, né, estão em época de vestibular, alguém tem que perder para você ganhar. Então, assim, é uma cultura da competição. A gente vem de uma cultura de competição. E tem jogos de educação ambiental que são competitivos. Eu falo, mas vamos ver quem preserva mais. Eu ganho se eu preservar mais e você perde se você preservar mais. Mas Não faz sentido. os jogos de educação ambiental tem que ser algo que force a cooperação, a colaboração. E que tente dar a essa geração, que muitas vezes está sem esperança, esse pertencimento, essa potência de agir. Isso não é fácil. Eu acho que isso é mais difícil, né? Criar o pertencimento da comunidade para a comunidade trabalhar junto, porque não adianta só dois. Que eu entender que aquilo não estou preservando para outra pessoa. E a Eu maioria não das estou fazendo, eu estou fazendo para mim E a também. maioria das comunidades em vulnerabilidade estão ocupando áreas de agro. Né? Exatamente. E como você vai trabalhar com essas pessoas se ela não tem nem o que comer dentro de casa, né? Como você vai dialogar com essas pessoas, né? Então, essa questão do meio ambiente está em segundo plano quando a pessoa não tem que colocar no prato. É por isso que a justiça social e ambiental, elas andam juntas. Não dá para você pensar, vamos proteger o meio ambiente, as pessoas já é outro problema, não tem nada a ver com a questão ambiental. Não funciona assim, né? Então, o gerenciamento da comunidade, ele vai envolver também, lá na comunidade do entorno ali do Jaraguá, eles tiveram muitos problemas, porque algumas áreas ali não estão demarcadas. E as pessoas com maior condição socioeconômica, olha que coisa, gostam de morar em lugares arborizados. E os lugares arborizados no entorno de parques passam a ter uma valorização imobiliária maior, que é a gentrificação que ela estava falando. E aí ofereceram, não, por que essa comunidade, olha, a gente pode dar uma área para eles, que é uma área um pouco mais distante, mas assim, é o dobro do espaço. Por que eles não vão para lá? Problema. Eles estão no entorno do parque. E, na verdade, para a comunidade indígena, para mim, é um mundo de casa, né? Fácil. Para eles, existe uma ancestralidade que está ali, que você não sai dali e vai embora. Não é assim que funciona. E, ao mesmo tempo, a demarcação de terras não dá, a índia não vai fazer nada, né? Não sei o quê. Não é assim que funciona, não é a lógica da posse. Tanto é que ele não pode vender. O que é meu, eu posso vender, eu faço o que eu quero. A terra demarcada é uma terra que não pode ser vendida. Propriedade coletiva. Né? É uma propriedade que é coletiva e que é muito difícil para a gente, no nosso pensamento ocidental, entender isso. Como assim é e não é deles?
como a comunidade quilombola, né? Que a gente esteve lá hoje. Eles não podem simplesmente sair, vou vender essa casa e vou morar em outro lugar. Não, porque aquilo é o território da comunidade, não é o território deles. Né? Então, assim, legalmente, inclusive. Legalmente não é uma. A demarcação não é uma demarcação de posse. E a gente está acostumado a pensar tudo em posse. Né? É meu, eu tenho isso. Então, eu acho que não é desfazer, mas reconstruir uma outra lógica. E que a gente vai muito aos poucos, mas é só a gente ver hoje, as próprias mídias hoje ambientais, elas são muito diferentes. Hoje a gente tem comunidades indígenas fazendo filmes, comunidades quilombolas trazendo outras histórias que a gente nunca pensou que pudessem ser contadas. Falar de filme, Como assim, não? essa ideia dos seus filhos que estão em, sei lá, muita gente, né, está assim, não quer nem encarar essa história de mudança climática, de crise ambiental, mesmo ouvindo, né, essa coisa de chover no deserto, seca não sei aonde, tal, mesmo ouvindo essas coisas, as pessoas não querem encarar, porque também é difícil solucionar, etc. Então tem um filme, Não Olhe para Cima. Sim. Não olhe para cima, tudo, né, as coisas caindo, tudo, tal, Não, destruindo. você E não olhe para cima, aí ele acabou morrendo, olhando para baixo, todo mundo se junto ali, porque não olharam para cima, não se prepararam e tal. É um filme, eu acho que dá uma boa noção do que pode acontecer se a gente não tomar consciência. Ele tinha levantado a mão. Professor, eu quero fazer uma pergunta, acho que todos vocês são excelentes para me explicar. E dizer que, primeiro, eu admiro demais o trabalho do educador ambiental, porque é aquela pessoa que luta dia e noite para que a gente tenha um lugar para viver daqui a pouco. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas a minha pergunta é a seguinte: sempre tem aquele aluno mais espertinho que tem aquela pergunta que pega a gente no contrapé, né? E como que eu faço quando um aluno vira para mim e fala, papai, ou meu filho, a catadora é ilegal de pinhão, que não podia catar pinhão lá na RAP, não podia mesmo, e tinha que ser impedida mesmo. Ela não estava fazendo bem para a natureza. Mas ali perto do Horto Florestal, em Campos do Jordão, acabou de ser aprovado um resort de 175 apartamentos, 130 mil metros quadrados e 700 milhões de reais de investimento. Professora, quem precisa de educação ambiental? E é o segundo, hein? Tem um outro lá com 2.000 unidades. É bom para Quem precisa, professora? o reconhecimento dessas injustiças ambientais e do uso privado de coisas que seriam públicas. São extremos. Ele é um grande desafio. Eu acho que isso daí não está acontecendo só em Campos do Jordão. Isso é no Brasil Eu inteiro. falei, é no Brasil inteiro. Eu estava falando lá no parque que iam tirar a terra, né, os indígenas de lá, porque existia uma construtora que queria fazer o domínio ali. Professor, Porque todo existe mundo uma vai morar perto do parque, então. isso que é o mais engraçado. Eu acho louvável o caminho que a gente está traçando para educar as pessoas ambientalmente. Mas tem alguns momentos que eu me flagro pensando assim, será que o que a gente precisa mesmo nesse momento não é mais um pouco aquele ativismo mais firme, mais potente, mais radical? Pode ser. Eu acho que tem várias formas de se posicionar no mundo. É preciso fazer algo. O enfrentamento. Agora, é como necessário. vai ser esse enfrentamento? Se ele vai ser de uma coisa mais ampla, ou daquilo que o Marcos Sorrentino chama das micro-revoluções educadoras, que pode parecer pequeno, foi uma coisa que foi feita em uma escola, mas para aquela escola mudou a forma. Então, não é a horta depois virou. Construíram em cima, mas todo o processo que foi feito para aquelas crianças que participaram daquilo Talvez não fosse a aula de ecologia. é um processo que mais do ele não faz isso. exatamente, mais do que o processo da horta ter sido eterna, o processo de construção dela foi uma revolução, porque você usou aquele espaço, né? Isso daí o Malcolm Ferdinand, que ele fala da ecologia decolonial. A gente estava, né, num evento e aí uma pessoa levantou a mão, porque o professor ainda às vezes acha que educação ambiental é só fazer horta. Aí ele falou, olha, eu estou chegando, ele é francês, eu estou chegando aqui
em São Paulo, e assim, eu fiquei impressionada, essa cidade, né? Quantidade de prédios, a quantidade de concreto. Então, eu acho que qualquer lugar que você consiga plantar numa cidade como essa é uma evolução. Eu não vejo problema. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Porque a gente fala muito isso, lógico, a horta você pode discutir muitas coisas, você pode discutir biodiversidade, você pode discutir, vai além do pragmatismo, eu plantei, eu colhi, embora isso também tenha função. Mas assim, eu plantei, eu colhi é fácil. Não, eu plantei, tem muitas espécies ali, tem biodiversidade ali. Eu plantei uma planta alimentícia não convencional, que ninguém nunca tinha ouvido falar, achava que era mato, e de repente a gente construiu ali uma outra ideia. Então, putz, mas eu não mudei o mundo. Os Estados Unidos não estão no Acordo de Paris. O que, que eu vou fazer? Se a gente pensar assim, nada tinha sido feito até hoje. É repensar, né? Eu iria complementar exatamente Esse é o isso. desafio. Eu acho que a gente precisa dessa consciência que a gente pode mudar aquilo que a gente pode alcançar. A Exatamente. gente não vai alcançar essa mudança, a gente não vai alcançar, talvez, o cancelamento, sei lá, impedir essa construção gigantesca em Campos do Jordão, mas se o meu alcance está na sala de aula, é lá que eu vou pôr a minha mão. Se meu alcance está no meu bairro, é lá que eu vou pôr a mão. Se meu alcance está no poder público, é lá que eu coloco a mão. Então, se cada um de nós puder fazer essa mudança onde a gente alcança, né? Ocupar os espaços. Né? Sim, mas é onde a gente consegue sentar na cadeira. Porque eu não vou conseguir sentar na cadeira da prefeita, do prefeito. Mas você começar a dar essa pauta também. Grandes instituições As que pessoas hoje se são grandes preocuparem com essa pauta instituições ambiental. começaram em pequenos enfrentamentos. Exatamente. Está aí Greenpeace, uma série de instituições. Eu acho que o enfrentamento é necessário. Senão a gente vai ser atropelado com a conversa de educação sempre. Nós vamos ficar educando e os caras vão ficar passando por cima com mídia, com marketing, com dinheiro, com tudo que eles podem. Então o enfrentamento é necessário. Com certeza, com Descansar. certeza. Não dá para descartar, é o que eu E falei. grandes, Tem desde as microevoluções até as grandes evoluções. Tem que ser Acho feito cada um juntas. vai ser o que vai se posicionar. O que eu não posso é dizer que não tem valor algo que seja feito ali no chão da escola, né? Porque Não, você não mas resolveu esse o é o problema. discurso deles, né? Esse é o desafio. Não pode ser Mas nosso. também a gente não pode aceitar uma sociedade que aprova esse tipo de coisa. Esse tema, professora, eu valorizo demais, defendo muito e sou super a favor de todo tipo de educação ambiental. Nossa, Aí eu seria o mesmo. Mas eu, assim, estou ouvindo aqui, né, e pensando a partir da sua colocação, né, da gente reconhecer as nossas diferentes habilidades, né, então, quando a professora traz que a educação ambiental se faz nessa multidisciplinariedade, né, nessa troca de saberes, nesse compartilhamento, existem pessoas que, de alguma forma, vão ter mais acesso a outras instâncias, a outro público, né, conseguem trabalhar de diversas formas. E é nesse compartilhar, né? A Márcia trouxe bastante isso também, né? O Diego, essa questão de trabalhar com gestor público também é uma forma de atuação. Também tem seus desafios e também tem seus valores, né? Então, é juntos que a gente vai alcançando diferentes espaços, né? Capilarizando a educação ambiental nas estruturas. Mas é uma questão que eu e o Diego a gente comentou aqui em paralelo, é que, assim, eu trabalhei direto com o poder público e trabalho com o poder público. Uma das chaves é a participação da comunidade. Porque quando você vai fazer um plano diretor no município, ninguém vai. Principalmente nos municípios pequenos. Assim, eu passando o olho aqui em todos vocês que estão sentados, assim, a nossa cidade tem 12 mil habitantes. Então, a gente pode não saber o nome de todo mundo, mas a gente conhece todas as pessoas. E aqui eu conto quantas pessoas são exatamente daqui, que nasceram aqui, cresceram aqui como eu. Né? Então, as pessoas não participam. E aí, uma coisa dessa, já uma construção que vai ser assim, provavelmente ela está no plano diretor. Aí, se você vai questionar, está lá. Estava lá. Aquela área pode construir, naquela área pode isso, naquela não pode. Então, assim, às vezes é chato participar, eu sei, porque eu faço parte do poder público, é cansativo participar, mas é importante. Porque é nesse momento que você começa a descobrir as coisas. Aquela área ali vai poder fazer tal coisa, mas nossa, mas é um absurdo poder fazer tal coisa ali, só que já foi aprovado.
né? Então, às vezes, a gente mesmo acaba pecando de não participar, de não se envolver, e a gente passa. Aí, quando vê, já foi. Né? Mas Eu preciso fazer só mais uma complementação, desculpe. Claro. Eu concordo com a senhora, a participação da comunidade é fundamental. Em várias instâncias, indo numa audiência pública e protestando também. Isso. Porque eu vejo várias leis que são passadas É, na última pauta da Câmara Municipal que transforma uma área de preservação numa área de construção. Então, as duas horas da Maria não é feito de pessoas bem intencionadas Sim. somente. Mesmo participando, mesmo ficando em cima, de repente. Por isso que são as duas frentes, né? A participação e o enfrentamento. É um enfrentamento. Né? Porque muitas vezes também esse argumento, né, que a população não quer participar, é também uma certa desculpa para não abordar adequadamente. Né? Então, a gente tem que também repensar nossas formas de participação. Né? Então, como você trouxe aquela escala de participação, são diferentes maneiras de fazer, né? E se eu não dou voz à população, né, então ela se sente também intimidada por essas estruturas muito formais que não temos. Que esperteza existe. Não, pois é. E as ideias, né, dos coletivos ambientais nas escolas é a formação para a participação. Porque muitas vezes a gente tem a gestão compartilhada de um bem ambiental e que os cargos são ocupados não necessariamente por pessoas bem intencionadas, como ele falou. Então, as pessoas têm que se formar para participar. Tem que se formar entendendo o que é papel de toda pessoa que está nessa sociedade, que é papel da formação cidadã, participar das decisões, entre elas das decisões ambientais. Né? Porque muitas vezes, mas vai ser isso. A nossa Exatamente. cidade ela tem um ponto É, muito positivo, são os conselhos. Nós temos Exatamente. mais de A nossa 20 legislação conselhos. ambiental é super A nossa participativa. cidadezinha aqui. Então, olha. Então, nos conselhos é um ponto onde a sociedade civil pode realmente, não precisa ser conselheiro, não precisa ser eleito, não precisa nada, só ir Só ir. participar e se inteirar e etc. Mas como você falou, tem pouca gente interessada. Eu não queria falar. É um complemento que acho que está no caminho, né? Que eu ia falar do conselho, né? A questão de conselho, que está debatendo unidade de observação, né? Tem uma APA, e esse condomínio aí, ele passou por um processo de licenciamento e a APA ou foi considerada a legislação da APA ou o conselho foi ouvido de alguma maneira, alguma coisa passou. Tem um órgão licenciador e tem a legislação da APA que cobra que passe. A questão é que provavelmente não deve ter passado, mas aí que está. O conselho seria o espaço onde essa pauta teria que ter sido debatida, porque o conselho ele tem tanto empresários, que provavelmente têm todo interesse nisso, vai ter comunidade, que talvez não vai ter ONGs, vai ter o órgão público, é o espaço do debate, né? Então, o Conselho de Unidade de Conservação, o conselho que seria o mais poderoso aqui no nosso território, mais do que o Comitê de Bacia, se realmente fosse empoderado, é o Conselho das APAs, porque é um só para as duas APAs, é um conselho para São Bento, Santo Antônio e Campos. Mas é um conselho consultivo. É consultivo, isso é super subjetivo, você sabe bem. Por quê? Num processo de licenciamento ele vai ser ouvido. Mas tudo é consultivo, a Câmara tem lobbies ali, tem intenções ali que ganham. Porque as intenções do meio ambiente nunca ganham. Qual que é a mobilização que você tem? Os empresários, Conselho fica mais na eles têm região. outras estratégias, né? Quem tem, né, consultoras, lá, empreendimentos, eles têm outras estratégias, eles entram por outros caminhos, Sim. né, de lobbies, na Câmara, na Prefeitura, e conseguem aprovação lá, né, uma canetada, e a gente fica falando Daí a das diferença entre o indígena que vende palmito na estrada e o palmiteiro. Exatamente. Aí a diferença. E aí, só para concluir essa parte, porque assim, isso é o conflito que eu falei. Só que hoje a gente vive um conflito que alguém está ganhando de lavada. E aí, qual que é o nosso papel de educação ambiental? É gerar mobilização. A gente precisa de pessoas que entendam uma causa e sabem que vão ter que enfrentar. Por quê? Porque do outro lado está muito organizado. Por isso que a educação ambiental acaba virando, olha, é importante não deixar a torneira fechada. Não, a educação ambiental é debater, olha lá o uso do solo,
propriedade privada da terra, o valor que tem, usos, gente que não tem habitação, gente construindo condomínio. Qual é a lógica disso? E o recurso que está sendo perdido ali? Essa lógica não existe nesse debate. Não interesse. Retirando água mineral, vendendo caríssimo a Minalba para todos nós, e ela não paga um tostão. Ela simplesmente tira na natureza. E não é cobrada, porque ela tem uma autorização do DNPM de 50 anos atrás, e ela retira água mineral do solo sem pagar, sem ter nenhum... Uma contrapartida. Enquanto a gente está E a com um gente tá esforço brutal aqui discutindo, para né? discutir. Cobrança que a Bem, gente paga água, a gente paga para a Sabesp inclusive paga um pouquinho, por isso tem verba no comitê de bacia, etc, etc. Mas a Minalba não paga nada. Tá, mas a Minalba, assim como a especulação imobiliária, tem uma capacidade de decisão gigantesca. E nós aqui não temos. Pessoal, acho que é muito ver esse entusiasmo aqui, esse engajamento, né? Que isso que vai levar a gente indo para frente, né? Então a gente também tem que se emocionalizar com certas questões, com certas injustiças, né? Senão a gente não vai enfrentar essas questões, né? Então eu acho que essa proposta é muito legal. Vocês deveriam ir para suas comunidades, para suas fábricas onde vocês trabalham, né? No setor público, né? Conversando com as pessoas, trazendo para cá, né? São todos bem-vindos, né? E as ideias, eu acho que a gente tem que ter clareza que tem muitas pessoas, né? A gente foi falado aqui, às vezes a sociedade não quer, né? Mas eu acho que muitos querem mudar mesmo, né? Mas não se sentem incentivados também a participar. Então, acho que essa experiência também, a gente está indo nos bairros, né? Ouvindo as pessoas, né? É um processo difícil, né? Mas vale muito a pena, né? De fazer essas roças, né? E contribuindo para buscar soluções. Nós todos temos que buscar essas soluções para resolver e melhorar as condições das nossas comunidades. Ficamos com isso, estão todos convidados. Acho que passo para a Kelly, que vai falar um pouco do que vem para frente. É isso? Levanta um pouquinho, Felipe. Pessoal, não vou estender hoje. Acho que essa prosa deixou a gente animado para o que está por vir para o próximo ano, né? Então vamos se manter aquecido. Agora, final de ano, dá todo mundo aquela paradinha, mas não vamos esfriar com relação a esse tema, né? Vamos continuar pensando para que no ano que vem a gente se encontre ainda nessa força de mobilização. Então, para a gente, vou pedir, né? Quem não assinou ainda, assinar as listas de presença. E a programação, vou dizer para vocês que a gente tem o nosso folder ali e aqui no final tem as nossas redes sociais. Então, acompanhem as redes sociais e aí a gente vai deixando vocês atualizados da programação. Muito obrigada pela presença, ótimo retorno para quem está... Para todo mundo, né? Que vai para suas casas. Então, Vai para a roça. Valeu.